Tá aí. Olha aqui essa questão, que é o dia a dia. Quem trabalha com concurso. O preço de fábrica de uma motocicleta nova é igual a M reais. Seu preço de mercado tem desvalorização média anual de 10% em relação ao preço do ano anterior. Após quantos anos, no mínimo, a contar da data de sua fabricação, seu preço de mercado será menor do que 10% do seu preço de fábrica? Pronto. Quando for essa história de desvalorização, você trabalha com essa formulazinha aqui, ó, sempre. Olha aí, desvalorização ou, tá certo? Ou valorização. É igual a M0, 1 mais I elevado a T. É a mesma formulazinha de quem? Isso aqui é valorização. E a desvalorização qual é? Pronto. Essa é a valorização. A desvalorização M0, 1 menos I elevado a T. Então essa aqui é desvalorização. Tá certo? Desvalorização. Que é o nosso caso. Tá certo? O preço do mercado, desvalorização. Então, isso aqui é a valorização. Então, é mais. Desvalorização é menos. Então, vamos ver aqui. Vamos ver que informações nós temos. Nós temos, ele diz o seguinte, que o preço de fábrica de motocicleta é M reais. Então, esse meu M0 é M reais. O M0 é no momento que começou, é M reais. Certo? O preço de mercado, sua valorização média anual 10%. Então, a taxa é desvalorização de 10%. Se é desvalorização, então é menos. De 10% do preço do ano anterior. Após quantos anos, ele quer saber quem é o tempo. Após quantos anos, então é o tempo que ele quer saber. Após quantos anos, no mínimo, certo? No mínimo, a contar, né, da data da sua fabricação, o preço de mercado será menor, ó, o preço de mercado será menor, tá certo? Do que 10%, certo? O mercado será menor de 10% do seu preço de fábrica. Então, seu preço de fábrica, que é o M0. É no momento que você compra. Beleza, então o que que eu tenho aqui? Nessa formulazinha, vamos usar essa formulazinha, ó, M0. Então eu tenho M0, M é igual a M0, 1 menos I elevado a T. Então, o que que nós temos aqui? Eu quero que esse rapazinho seja menor do que 10%. Ele está dizendo que é menor do que 10% de M0. Então, eu fico livre desse rapazinho. Aí, nós vamos ter 1 menos 10%. Então, a taxa é 10% de T menor 0,1, 10%. Aqui nós vamos ter 0,9 T menor que 0,1. Então, nós temos aqui a história do logaritmo decimal. Então, eu vou ter logaritmo de 0,9 T na base 10 menor logaritmo de 0,1 na base 10. T
vezes logaritmo de 0,9, que é 9 décimos, tem que ser menor do que logaritmo de 10 a menos 1. Tudo na base 10. Então, T, logaritmo de 9, eu posso escrever 3 ao quadrado. Logaritmo de 9, eu posso escrever 3 ao quadrado, menos logaritmo de 10 na base 10. Isso é menor do que menos 1. Então, eu tenho T, que multiplica 2 vezes logaritmo de 3, menos log de 10 na base 10, tem que ser menor do que menos 1. Substituindo T, logaritmo de 3, ele diz na questão que eu devo substituir logaritmo de 3, certo? Por 0,47. 0,47 menos 1 menor do que menos 1. Dando continuidade à resolução dessa inequação. Então, eu tenho 3, que multiplica 2 vezes 0,47 menos 1 menor do que menos 1. T 0,47 vezes 2 nos leva a 0,94. Menos 1 menor do que menos 1. Então, T, se eu tirar 0,9.1 dá 0,06. 0,06 negativo, menor do que menos 1. 0,06 vezes T menor do que menos 1. Multiplicando por menos 1, nos leva 0,06, 0,06, T maior do que 1. Passa dividindo. T tem que ser maior do que 1 dividido por 0,06. Essa divisão 1 dividido por 0,06 nos leva a T maior do que 16,66. Ora, se T representa a quantidade em anos, então o valor inteiro mais próximo é 17. Então, com 17 anos, acontece o que ele estava prevendo. Então, 17. 17 está no item D de dado. Valorização, desvalorização, você trabalha com essas formulazinhas de juro composto. Olha, veja essa questão, a 122, diz assim: os gráficos das funções de R, isso aqui caracteriza reais positivos. Em E definido, essa é a função y, 1 meio elevado a x, e esse é o módulo de logaritmo de x na base 2. Então, vamos definir as duas funções. Vou chamar essa função a exponencial de f de x. Eu tenho 1 meio elevado a x. E tenho a função g de x, que é a logaritmo módulo de logaritmo de x na base 2. Vamos mostrar aqui
as duas funções no mesmo sistema XY. A mesma função no sistema XY. A função f de x, ela tem essa característica. Ó, é uma função exponencial, a base menor do que 1, então ela é decrescente. Então essa é a função f de x. A função g de x, que é uma função logarítmica, ela é crescente. Então ela tem essa característica. Essa é a g de x. Mais um detalhe. Isso aqui, quando x é 0, isso aqui é 1. Quando x, isso aqui é 0, para essa função ser 0, então isso aqui é 1. Mais um detalhe, qual é? Não é módulo. Então, módulo, tudo que está abaixo de x deixa de existir. Então, essa função, ela vai fazer isso aqui. Então, essa parte negativa, ela vai para lá. Ela passa a ser positiva. Então, ela passa a fazer isso. Pronto. Agora, é só observar. Então, vamos analisar item por item. Então, vamos analisar agora item por item. Verdadeiro ou falso? Item A, item B, item C, item D e item E. No item A, ele diz, tem 2 pontos comuns. É verdade. Essas funções, ela tem 2 pontos em comum. Até aí, uma maravilha. Tem 2 pontos em comum. Tá certo? Um com a abscissa compreendida entre 0 e 1. Então, é verdade. Ó, compreendido com a abscissa é o x. Entre 0 e 1, isso aqui é 0 e 1, é verdade. E a outra com a abscissa compreendida entre 1 e 2. Ó, entre 1 e 2. Certo? Então, eu não tenho nem o que pensar. O item correto já está no item A de alegria. Por que pacífico? Como é que eu tenho certeza entre 1 e 2? Pronto, essa é a dúvida. Ora, se x for 2, nessa função, aqui dá 1/4. Se x for 2, ó, isso aqui vai dar quem? Se x for 2, dá 1/4. Se x for 2 aqui, ó, aqui dá 1. Ó, se x for 2, nessa função, aqui dá 1. Então, essa resposta dá 1, ó, 2 dá 1. Então, essa resposta aqui é entre 1 e 2. Então, o item correto é o item A de alegria. Essa foi ótima. Eu tenho agora um pouquinho função logarítmica com trigonometria. Coisa complicada. Calma. Vamos com calma. Essa questão diz assim. Para as funções reais de variável real definidas por f de x, 2 cosseno de x, e g de x é logaritmo do módulo, ó, logaritmo na base 2 do módulo de x sobre π mais 3.000 elevado a menos 1. Quem é o valor dessa função, dessa expressão? Vamos pegar cada função definida. A função f de x, ele está definindo como 2 cosseno de x. E a função g de x é logaritmo na base 2 módulo de π sobre módulo de x sobre π módulo de x
sobre π mais 3/2 elevado a menos 1. Aí ele quer o valor de uma expressão, que é f de π vezes g de π sobre 2. F de π vezes g de π sobre 2. Se nós observarmos o que ele está dizendo, na função f, substitui x por quem? Por π. Na função g, substitui x por π. Então vamos calcular primeiro o f de π. O f de π. Eu tenho 2 cosseno de x. Ele está dizendo que o x é π. Então fica 2 cosseno de π. No círculo trigonométrico. Pronto, um pouquinho de trigonometria que eu preciso é só isso aqui. No círculo trigonométrico, nós temos aqui as coordenadas 1 e 0, menos 1 e 0. Aqui nós temos 0 e 1, e aqui nós temos 0 e menos 1. Casa, ó, lembre, casa, x é cosseno, o y é seno. Π é 180 graus, π é aqui. Então, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. Lembre, cosseno menos 1 e o seno é 0. Então, fica 2 vezes menos 1. Então, essa resposta é quem? Menos 2. Agora vem a segunda parte. Então, nós vamos agora calcular, substituir π sobre 2 nesse logaritmo. Então, vamos lá. G de π sobre 2. Aqui é só o valor, não tem nada de trigonometria. Logaritmo. Aí, ó. Aí eu tenho módulo de π sobre 2 dividido por π mais 3/2 elevado a menos 1. Lembre, na base 2. Então, vamos ter logaritmo na base 2. Ó, módulo de π sobre 2 é simplesmente π sobre 2, dividido por 2. Então, vai ficar π sobre 2π mais 3/2 elevado a menos 1. Vamos com calma. Simplifica, ó, se livra do π. Aí o que nós vamos ter? Vamos ter logaritmo de 1/2 mais 3/2 elevado a menos 1. Então, vai ficar logaritmo de, ó, bases iguais, somos 4 sobre 2, então dá 2. Elevado a menos 1 na base 2. Pela propriedade logarítmica, quando esse elemento, né, a base, é igual à base do logaritmando, a resposta é o expoente. Então, resposta é menos 1. De volta para a expressão. De volta para a expressão. Então, nós temos... Então, essa expressão vai ser f de π menos 2 vezes g de π sobre 2 menos 1. Esse produto nos leva a quem? Nos leva a 2. Menos com menos dá mais. Então, o item correto é A de alegria. Essa é a questão, ó, bem prática, né? Pronto.
Pronto, agora deu certo. Próxima, né? Pronto. Essa questão 124, nós vamos analisar gráficos. Qual das figuras abaixo é um esboço do gráfico dessa função? Então, eu tenho uma função, pronto. O que eu tenho que fazer? Simplesmente, tá certo? Simplesmente pegar o valor, ó, verificar os pontos. Só isso. Verificar os pontos. Se o x for 1, quem é logaritmo de 1? Fica logaritmo, ó, logaritmo de 1, fica log de 2 na base 2. Então é 1, tá errado. Se o x, presta atenção, se o x for 1, aí vai ficar logaritmo de 2 na base 2, que é 1. Ó, logaritmo de 2 na base 2, que é 1. Então, o par ordenado deveria ser 1 e 1, não esse. Então, essa aqui está fora. Se eu pegar 1, ó, deu 2. Vamos ver, aqui, ó. Ó, 1. Logaritmo de 1. Ó, logaritmo de 1. Se o x for 1, aí o que que nós vamos ter? Certo? Se o x for 1. Aí, beleza. Logaritmo de 2 na base 2. Ó, se o x for 1, substitui. Log de 2 na base 2. Então, é 1. Olha aqui, tá 2. Então, não é essa. Era para ter dado 1 e 1. Se o x for 2, ó, x for 2 aqui. 2. Log de 4 na base 2. Então, fica 2. 2, 2. Aqui está quem? 1. Também não é essa. Se eu pego 1, logaritmo, eu pego para ordenado 1. Já fizemos. Log de 2 na base 2 é 1. Está correto. Se o x for meio, vamos substituir. Se x for meio, log de 2 vezes meio dá 1. Log de 1 na base 2 é 1. É 0. Então, está certo. Então, o item correto está no item D de dado. Esse tipo de questão é só a verificação através de dados. Então, a resposta correta, D de dado. Vejam, meus amigos, essa questão diz assim. Eu tenho logaritmo f de x, como sendo logaritmo de 3x mais 4 na base 3, menos logaritmo de 2x menos 1 da base 3. Os valores de x para os quais f está definido satisfazendo essa condição, f de x maior do que 1. Então, nós temos uma inequação. Então, veja comigo. F de x é logaritmo de 3x mais 4 na base 3 menos logaritmo de 2x menos 1 na base 3. Propriedade diz, se é subtração, transforma em uma divisão. Então, vamos ter f de x, passa a ser logaritmo, na base 3, na mesma base, 3x mais 4, sobre 2x menos 1, condição imposta maior do que 1. Essa foi a condição imposta, certo? Eles têm que ser maior do que 1. Como a base é maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. 3x mais 4 sobre 2x menos 1 maior do que 3 elevado a 1. 3x mais 4 sobre 2x menos 1 menos 3 maior do que 0. Reduz ao mesmo denominador comum, 3x mais 4
menos 3x, 2x menos 1, sobre 2x menos 1, maior do que zero. 3x mais 4, menos 6x mais 3, sobre 2x menos 1, maior do que zero. Menos 3x, mais 7, sobre 2x menos 1, maior do que zero. Nós temos aqui, amigos, que nós chamamos de inequação quociente. Trabalhar uma inequação quociente é fazer o estudo sinal do numerador e do denominador. Então, nós temos, ó, menos 3x mais 7 sobre 2x menos 1. Condição imposta maior do que zero. Chama o numerador de A. Menos 3x mais 7 igual a zero. Nos leva a x igual a 7 terços. Pega o denominador, que é 2x menos 1, igual a zero. Nos leva a x igual a meio. Nos leva a x igual a meio. 7 terços. Então, eu tenho 7 terços e meio. Então, o estudo sinal fica simplesmente isso aqui. 7 terços, meio e 7 terços. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos fazer aqui, separado. Então, A e B. X. Aqui nós temos 7 terços. Coeficiente negativo, então fica menos, menos, menos. Aqui fica mais, mais, mais. E meio. Coeficiente positivo, então positivo, 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 positivo. E aqui negativo. A sobre B é a minha resposta. Trago meio, conservando aberto e fechado, e 7 terços. Aí nós temos menos, mais com mais dá mais, menos com mais dá menos. Como ele pretende o positivo, então a minha resposta é essa parte aqui. Pronto. Essa é a minha resposta, pela condição. Mas eu tenho que ter cuidado, senhores, com a condição de existência do logaritmo. A condição de existência do logaritmo, se você observar o logaritmo, esse aqui tem que ser positivo, esse aqui positivo. 3x mais 4, 3x mais 4, 3x mais 4 tem que ser maior do que zero. Então, x maior do que menos 3, menos 4 terços. X maior do que menos 4 terços. E a outra condição, 2x menos 1 maior do que zero. Então, x maior do que meio. Então, pela condição de existência, então a resposta é essa. Né? Pela condição de existência, a resposta é essa. Então, meu x está entre meio e 7 terços. Sempre verifique as condições de existência do logaritmo. Então, meio e 7 terços. Então, meio e 7 terços. A resposta está no item C de casa. Corretíssima. Meus amigos, exercite. Até a próxima.